Olá, você que acompanha o curso de transformadores do canal Elétrica em Vídeos. Chegamos a mais uma aula. A aula de hoje chama-se Aspectos Construtivos de Transformadores Trifásicos. Na verdade, são aspectos construtivos básicos, elementares, do transformador elementar. Não vou fazer nenhuma discussão detalhada a respeito da construção de transformadores, mas vai ser o suficiente para você entender a respeito da construção elementar. Vamos lá. Eu conto aqui com o auxílio de algumas ilustrações. Aqui são ilustrações de 4 unidades monofásicas. Note que eu tenho 3 aqui à esquerda que são idênticas e uma diferente aqui à direita. Nós já vimos no curso de transformador monofásico a respeito da construção do transformador monofásico. A gente viu que ele é construído com núcleo laminado, é o mesmo caso aqui, ó, são unidades que são laminadas para evitar as perdas por corrente parasita. Da mesma forma, o material magnético deve ser escolhido de forma adequada. O material magnético deve ser do tipo magneticamente macio, ou seja, que tenha uma curva de esterese estreita para que a perda de esterese seja pequena e que também tenha alta permeabilidade magnética, permitindo que as linhas de força do campo magnético fiquem aqui confinadas. Isso é do curso de circuitos magnéticos, que é pré-requisito para transformadores e que nós temos aqui no canal. Temos um curso de circuitos magnéticos, coloco tanto no card acima quanto na descrição do vídeo o link para... Na descrição desse vídeo, o link para o curso de circuitos magnéticos. Mas vamos seguir aqui nossa aula. Eu vou tirar essas lâminas só para deixar o desenho mais limpo. O que eu quero discutir aqui é que existem, na verdade, dois tipos possíveis de unidades monofásicas que podem ser utilizadas para construir um banco trifásico. As 3 unidades monofásicas podem ser, conforme essas 3 à esquerda, do tipo núcleo envolvido, porque eu tenho um núcleo e as bobinas envolvem o núcleo, ou podem ser do tipo núcleo envolvente, porque o núcleo, você percebe aqui, ó, envolve as bobinas. Obviamente, as bobinas são concêntricas, eu ponho o material isolante entre elas e depois venho aqui, ó, e coloco outra. Por cima, obviamente. Aí vem um porém. Podiam ser 3 do tipo núcleo envolvente também. Mas eu decidi escolher, só por questões que eu tinha de escolher uma das duas para não ficar repetindo o mesmo conteúdo, escolhi fazer o nosso transformador dessa aula, o banco trifásico, com 3 transformadores do tipo núcleo envolvido. Então vamos lá. E faço o seguinte, olha, vou chamar aqui de A, aqui de A', aqui Azão, aqui de Azão', e sigo aqui, ó, B, B'Bzão, Bzão', C, C'', Czão, Czão'. Além de botar maiúsculo e minúsculo, coloco também em vermelho e em azul para perceber a diferença. Vou fazer o seguinte, eu quero conectar, porque é meu desejo, a bobina em vermelho em delta e a bobina em azul em Y, fazendo um transformador trifásico ou um banco trifásico delta Y. Então, eu faço isso aqui, ó, essa ligação. Calma que você vai entender. Para fazer essa ligação da bobina vermelha em delta, eu vou precisar de fios adicionais, de condutores adicionais, para fazer a ligação entre A e C', para ter um terminal que eu vou chamar de A. Para ligar A' com B e ter um terminal que eu chamo de B. E fio adicional para fazer a ligação entre C e B' para ter o terminal que eu chamo de C. Então, para achar o terminal, para criar, melhor dizendo, o terminal da linha A, eu faço a ligação entre A e C'. Está aqui o A, aqui o fio vem aqui, ó, ligado com C'. Esse é o terminal A. Para ter o terminal B, tenho que ligar A' com B. Tenho aqui o A', chegou aqui, ó, liguei no B. Pronto, esse aqui é o terminal B. E para encontrar o terminal C, eu ligo B' com C. Cadê B'? B' é esse aqui, ó. Venho aqui, ligo com C, pronto, tenho aqui o C. Lembre-se, quando eu coloco aqui o ponto, é para indicar a polaridade. Veja como é importante. Se você faz as conexões erradas e troca o A' com A, você não liga o ponto. Deixa eu botar aqui, ó, um zoom para você ver melhor. O ponto no local correto. Então, em vez de ter a defasagem em 120 graus, você vai pegar uma delas e inverter completamente a polaridade. Agora eu tenho que fazer conexão um pouco diferente, bastante diferente, para fazer aqui a minha conexão em Y. Eu preciso fazer a ligação do neutro, preciso criar um neutro. Como é que eu crio um neutro? Eu posso criar um neutro ligando A', C' e B'. Vou fazer aqui, ó,
Aqui eu tenho uma linha que eu tenho que ligar com B' e depois ligar com C'. Fiz aqui, ó, o neutro. Agora eu pego o A e isso aqui é exatamente o terminal A. Pego o B em azul, obviamente. Esse aqui é o B. E pego o terminal C, opa, em azul, esse aqui é o terminal C. Pronto, eu tenho a minha conexão de um transformador em ΔY, porque eu quis fazer o ΔY. Se você quisesse fazer ΔΔ, você faria no secundário a mesma conexão que fiz aqui no primário. Se quisesse YY, faria no primário a mesma conexão que eu fiz no secundário. Se quisesse YΔ, bastaria inverter as formas de conexão. Essa é uma forma de se fazer um banco trifásico com 3 unidades monofásicas. Mas veja, quando é utilizado um transformador, ou melhor, um banco trifásico ele é muito interessante quando você tem unidades muito importantes, ou melhor, quando você tem um transformador trifásico que é muito importante para o sistema elétrico e ele não pode ficar parado, ou não pode ficar parado por muito tempo por causa de manutenção. Então você tem usinas muito grandes, de muita potência, de centenas de megavolt-ampere, no qual você é obrigado a ter um banco trifásico com 3 unidades monofásicas e uma 4ª unidade monofásica que fica de stand-by. A 4ª unidade monofásica ela é utilizada para substituir uma dessas 3. Ou seja, você tem um momento de parada, desliga o banco trifásico, substitui, troca a 3ª unidade monofásica pela 4ª que está parada e a 3ª que saiu entra em manutenção. Aí você fica fazendo um revezamento e as paradas são mínimas, somente para fazer a troca, porque a manutenção de cada uma das unidades é feita com ele separado, desconectado do sistema, melhor dizendo. Então, esses transformadores você não vê por aí nos postes, ou melhor, esse transformador, esse banco trifásico construído a partir de unidades monofásicas. De vez em quando você vê também 3 unidades monofásicas em locais mais isolados. Por que motivo? Às vezes só vê 3 mesmo, não tem nem o 4º para ter a manutenção. É porque nesses locais, como é difícil de difícil acesso, se uma unidade monofásica queimar, se uma fase queimar, uma fase nesse caso é igual a uma unidade monofásica, é mais fácil realizar a troca. Então você vê também, às vezes, locais isolados, alguns transformadores, ou melhor, alguns bancos trifásicos feitos de unidades monofásicas. Mas o transformador mais comum que você verá em sua vida vai ser o transformador trifásico com núcleo único, que é esse aqui que eu estou lhe mostrando agora. Esse transformador está aqui mostrado, ele também é laminado, só tirei as lâminas para o desenho ficar mais limpo. E você poder enxergar plenamente o fato de ele ter bobinas concêntricas. Aqui estão os terminais de uma fase, aqui estão os terminais do outro lado. Aqui uma fase em vermelho, outra fase em vermelho, outra fase em vermelho. E aqui você tem outras 3 fases do secundário. Aqui, ó, eu botei o secundário em azul, só porque deu vontade de colocar em azul. Por que motivo se utiliza também o transformador com um único núcleo? Ele tem uma vantagem clara. Vejam bem, olha só. Eu tenho aqui as 3 correntes IA, IB e C indicadas com o traço em cima para indicar que são fasores, entrando no primário. Aqui entra pelo terminal A, aqui entra pelo terminal B e aqui pelo terminal C. Essas 3 correntes estão apontando como sendo entrando no fio. E, obviamente, vão gerar fluxos. Eu indiquei aqui o vetor densidade de fluxo. Nós, engenheiros eletricistas, temos o hábito de colocar o vetor e o símbolo de fluxo, né? A gente faz isso mesmo, ó. A gente vai e coloca assim, ó, o fluxo, e às vezes até ainda faz o pecado de colocar uma seta. Fluxo não é uma grandeza vetorial, fluxo é uma grandeza escalar. O que é vetorial é a densidade de fluxo. Mas a gente, engenheiro eletricista, faz isso e coloca nos livros que a gente estuda. A gente coloca o fluxo. Fui mais rigoroso aqui e coloquei a densidade de fluxo. Beleza. A densidade de fluxo dos 3 está apontando para cima. Por quê? Porque a bobina é feita de tal forma que o fluxo criado, quando a corrente estiver entrando por esse terminal, esteja subindo. Então, aqui nesse ponto, aqui em cima, esses 3 fluxos se somam. Essas 3 densidades de fluxo se somam também. Aqui eu tenho a indicação de 3 ondas senoidais defasadas a 120 graus, aproximadamente. Ou melhor, aproximadamente não. Considere que elas são defasadas a 120 graus. Isso quer dizer o seguinte, essas 3 correntes criam fluxos que também são defasados no tempo em 120 graus.
E note, quando você tem defasagem em 120 graus, o pico dos fluxos das correntes e, portanto, dos fluxos não ocorre simultaneamente. A soma dos 3 fluxos ou das 3 densidades de fluxo aqui nesse ponto acima não é igual a 3 vezes o valor de pico da densidade de fluxo. Isso significa eu dizer o quê? Que no final das contas, a densidade de fluxo nessa região aqui acima é menor acima e, obviamente, abaixo também, né? Ela é menor do que 3 vezes a soma de cada um deles. Isso é muito importante por um motivo. Isso significa dizer que a quantidade de material a ser utilizada é menor do que quando você tem 3 unidades monofásicas. Quando você tem 3 unidades monofásicas, o valor de fluxo que circula aqui é o pico. Ou melhor, chega a alcançar o pico em cada uma delas. Já aqui, não alcança 3 vezes o valor, ou seja, não é necessário 3 vezes a quantidade de material, como é o caso das unidades monofásicas. Se eu tenho aqui um transformador, para construir 3, eu tenho que ter 3 vezes a quantidade de material. Aqui não, aqui eu posso ter um transformador trifásico de mesma potência daquele banco trifásico com quantidade de material que não é 3 vezes a quantidade de uma unidade monofásica. Eu economizo na quantidade de material. E isso é importante. Por que motivo? Porque isso faz o transformador ter um volume menor, peso menor e, portanto, mais barato. É por isso que a gente vê a maioria dos transformadores como sendo um transformador trifásico de núcleo único. Esse é o mais comum. Note que eu fiz aqui a discussão de transformador bem elementar, um transformador que a gente chama de transformador a seco. Por que transformador a seco? Porque ele não tem nenhum tipo de líquido para ajudar, de líquido não, seria melhor dizer fluido, né? Nenhum tipo de fluido para ajudar a arrefecer, para diminuir a temperatura dele. É porque os transformadores, e boa parte deles, em especial os muito grandes, eles são arrefecidos com óleo. Isso mesmo, o transformador fica num tanque no qual você coloca óleo. Eu não quis colocar esse tipo de transformador aqui nessa discussão porque eu não tenho capacidade técnica agora de fazer esses desenhos. Então eu fiz o seguinte, eu coloquei na descrição desse vídeo links para empresas que fazem fabricação de transformadores e que também possuem vídeo no YouTube que mostram esses transformadores tanto a seco quanto a óleo. Então, veja nos cards, eu coloco também aqui acima agora, espero que esteja aparecendo, e também na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e na aula que vem a gente começa a discutir sobre a modelagem do transformador trifásico. Aguardo você. Até breve.